Bom dia, pessoal. Então, gente, hoje eu quero estar contando uma história para vocês aí. Essa semana que eu falei muito aí de podridão negra, locais escuros, onde você ali pode ter problema com suas plantas, né? E como eu disse em vídeos anterior também, falando sobre experiências, né? Que a gente passa de forma negativa com as plantas, isso serve para a gente aprender, para a gente estar crescendo com isso. E também é um crescimento, é uma experiência que a gente ganha que eu uso para passar para vocês. Eu me lembro que no início, quando eu comecei a trabalhar com orquídeas, eu fiquei muito empolgado com a situação, né? Vi ali lindas flores, eu fiquei super encantado com aquilo. E isso também, de uma certa forma, me levou, né, a estar me dedicando mais, me esforçando mais, querer saber sobre elas. E eu apanhava demais, gente. Eu perdia muita planta. Quanto mais eu estudava, eu perguntava, eu nunca que aprendia. Mas sempre que eu perdia uma planta, sempre que eu passava por algum tipo de problema, eu pegava aquela planta, levava em alguém de conhecimento. Vou mostrar um exemplo aqui de uma planta que foi atacada por uma lesma, né? Eu me lembro que uma vez eu levei uma planta desse tipo pro Carlinho. Falei, Carlinho, essa planta estava perfeita e amanheceu desse jeito. O que é isso? Né? Que a planta estava boa, de 2, 3 dias para cá ela ficou desse jeito. Vou mostrar um exemplo aqui. Olha aí, gente. Isso é uma lesma, né, que atacou essa Phalaenopsis e detonou a planta com pouco tempo, né? Detona mesmo. Então ele foi me falando, a gente foi aprendendo com isso, Rony, isso aí foi um ataque de uma lesma e tal, observa o ambiente que você colocou essa planta, né? Porque a gente deixando essas plantas em locais muito úmidos, de pouca ventilação, isso aí acaba atraindo esses tipos de bichos para poder atacar nossas plantas. E voltando ao assunto da orquídea, das orquídeas que eu adquiri na época que eu comecei, eu me lembro que eu tinha comprado um lote super entocerado, as plantas estavam assim divinas, eu achei um produtor com um Dendrobium agregatum, né? Dendrobium é o gênero, agregato é a espécie dele, até conhecido como Lindley também. Então, gente, eu comprei porque eu achei super fantástica a planta, ela estava perfeita, né? Super entocerada, trouxe para minha casa. E no decorrer das exposições, a gente foi levando uma e outra, vendendo ali, né? E na época eu não tinha tanto conhecimento, vendia as plantas muito barato também, por estar muito entocerada, né? Porque são anos e anos para uma planta chegar nesse nível. Vou mostrar para vocês algumas que eu guardei para minha coleção, né? Que eu tenho elas aqui até hoje, não vendo. E depois eu vou terminar a história para vocês. Então, gente, agora eu quero continuar aqui, mas antes quero pedir para todos vocês que não me conhecem, está entrando agora, e para quem conhece também, mas não é inscrito, se inscreva aqui, dá essa força para mim, deixa um like, um joinha e compartilha com todos aí no mundo orquidófilo. Então, pessoal, vou mostrar as plantas para vocês. Foram as que sobraram, né, praticamente, porque eu perdi quase que todas ali, vendi umas, né, em feiras. E fui também guardando aquelas plantas porque eu achava muito bonitas. Eu falei, não, eu vou deixar um pouquinho aqui, eu quero aprender um pouco com essas plantas. E na época, aqui, esse espaço onde eu filmo para vocês era uma garagem onde eu colocava meu carro, né? Hoje já não é garagem mais, as plantas tomou conta disso aqui, então só tem orquídea aqui. As orquídeas ganharam do carro. Então eu não sou só um vendedor de orquídeas, eu sou um orquidófilo, uma pessoa apaixonada por essas plantas e também apaixonado pelo cultivo, né? De estar ali sempre aprendendo com elas e passando para vocês aquilo que a gente aprende aqui no dia a dia. E como era uma garagem, gente, tinha um telhado onde deixava aqui muito escuro. Entrava assim um pouco de luz, mas eu achava que aquilo ali era suficiente para elas, né? E foi passando um tempo, vinha várias pessoas aqui e perguntavam, Rony, você vende e tal, essas aqui tá muito bonita. Eu falava, não, essas aí eu vou deixar para vender só em feira. Eu ficava segurando as plantas, né?
ficar com aquela coisa. Eu cheguei a vender uma ou outra, mas mesmo assim eram as que estavam menores. As maiores, aquelas super entoceradas, eu guardei, falei, vou deixar guardadinha aqui para, né, elas desenvolver mais e eu ficar aprendendo aqui com esse desenvolvimento da planta. E um certo dia, né, já tinha passado ali, acho que mais de uns 3 meses mais ou menos, que essas plantas estavam debaixo desse telhado. E eu fui lá para ver, para dar uma olhadinha, a gente sempre molhava, mas não tinha aquele toque, né? Nesse dia eu resolvi pegar as plantas, né, e tocar nelas. E quando eu fui lá para pegar, assim que eu encostei no vegetal, as folhas caíram todas, de todas as plantas que estavam lá. Eram muitas, né? E o resultado disso foi que eu acabei perdendo essas plantas por conta delas ter ficado num local escuro. Eu fui perguntando para pessoas que já tinham, né, um autoconhecimento, e a resposta que eu tinha era essa: Rony, você deixou num local escuro, a planta perdeu ali a sua fotossíntese e foi definhando sem que você percebesse, ao ponto de perder ali as folhinhas. Então, uma ou outra, gente, eu consegui recuperar, mas mesmo assim recuperei alguns bulbos, né, que eu peguei e tive que replantar em toquinhos e ficar cultivando ali para ela prender as suas raízes também no toco e eu ter certeza que aquela planta estava firme já. E foi nascendo também brotos novos, dando folhas, porque todas perderam ali as suas folhas que estavam presas ao seu pseudobulbo. E logo que eu peguei nessas plantas, né, como eu disse, as folhas caíram e também os seus pseudobulbos estavam todos murchos, né? E aquilo eu fiquei muito chateado, porque, poxa, além de ser um investimento, era uma planta que eu estava cultivando, peguei amor pela planta, mas que foi uma experiência negativa que hoje eu conto e passo aqui para vocês. Então, se vocês têm, gente, plantas debaixo de varandas, debaixo de telhados, de lajes, né, e você pode melhorar essa questão da luminosidade, e na verdade você tem que melhorar, senão você acaba não deixando aquela planta ir para frente, ou até perdendo ela, e fica sem saber, sem entender o que realmente está acontecendo. Porque na época eu tirei fotos, eu fiz imagem do local que essas plantas estavam e levei para o meu amigo Carlinhos, e ele me deu o diagnóstico certo, falou: Rony, isso aí é escuridão, porque se você está regando, se você está adubando, o local que ela está não é certo para ela, então por esse motivo essa planta definhou e fez isso que fez. E as que sobraram, né, que eu posso dizer que foi a sobrevivente, as que eu guardo aqui com carinho, já tem um bom tempo que elas estão aqui, já cresceram mais, né, de lá para cá, alguns pseudobulbos. O crescimento das orquídeas todos sabem que é muito lento. E voltando ao assunto, se você pode melhorar, né, porque você tem que melhorar se caso sua planta está no local escuro, debaixo de um telhado, pega aquelas telhas, né, de acrílicas que levam claridade artificial para o local, faça isso. É importante, você ama as orquídeas, vocês que gostam dessas plantas, você tem que investir no local delas, no ambiente delas, isso é crucial para as plantas. Eu sei que a situação que a gente vive no país e no mundo hoje é difícil, né? Tem muita gente que às vezes não tem condições ali de estar fazendo investimentos, mas procura, gente, dar um jeitinho para que você não perca suas plantas. Super entocerada, né? Como eu disse, elas já cresceram mais um pouco aqui, de lá para cá, que essas plantas aqui já tem mais de 4 anos que eu cultivo elas no meu orquidário. Essas aqui eu consegui salvar, gente, mas eram muitas, eu perdi praticamente ali todas que eu tinha, quase todas, né? Porque sobraram essas aí. E agora eu quero mostrar lindas flores para vocês, gente. Vamos lá. Quero começar com essa aqui, gente, ó. Já é a segunda vez que ela tá dando flor aqui. Essa aqui é uma Ceratostilis rubra, é uma planta que vem da Tailândia. Veja a floração dela, ela que lembra um pouco aí, até lembra, né, a Sophronites cerno, né? Mas não é não, viu, gente? Eu tenho um lote dessa planta aqui. Não é planta entocerada, tá? É uma planta assim que ela tem o seu corpo ali vegetativo bem pequeno, né? Bem fininho. As folhinhas, né? Também
as folhas dela que lembra até folhas da Ionopsis. É uma planta pequena, essa aqui que eu mando no cachepô assim, viu gente? Dando sequência aqui no vídeo, já eu quero falar dessa planta aqui que eu disse que ia fazer no dia seguinte, mas acabou não dando tempo de fazer esse vídeo ontem. Quero mostrar aqui alguns Phalaenopsis que estão bonitas demais. Olha aí, gente. Essas Phalaenopsis estão de R$35. Deixa eu pegar uma aqui. Phalaenopsis que teve um reajuste, né? Mas eu sempre vendi essa planta a R$35 desde que eu comecei com as orquídeas, há mais de 5 anos atrás. E eu falo 35, essas de pote 12, né, gente? As de pote 12 a gente vende a 35, que hoje passou para 40, e essas mini era 30, essas aqui, ó. Eu acabei errando ao falar 35 no início. Mas essas daqui hoje é 35. Essas plantas eu vendi a 30 e até por 25. Depende muito do produtor. Pode ser que eu venha com preços melhores no futuro aí, dependendo do valor que a gente compra no produtor. Olha aí. Essa tá fantástica, olha. Flores muito bonitas, de cor bem chamativa, né? Parece aí uma salmão. É uma salmão, né? E o vegetal tá muito lindo também. E já essas aqui, gente, são as Phalaenopsis. Elas que vieram pra mim no mesmo preço da pote 12, né? Mas na verdade elas é pote 15. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pote 15. Ele é grande, ele é bem maior, né? Deixa eu ver se... pote 12 é o que está essas mini, tá vendo, ó? Olha a diferença dos dois. Tá difícil aqui, mas tá vendo, ó? Eu acho que aqui dá pra vocês comparar um pouco, né? O pote 12 pro pote 15. O pote 12, gente, ele tem menos substrato, né? O produtor gasta menos, os vasos também, eles são mais caros do pote 15. E o plástico aumentou demais, o plástico praticamente dobrou, né? E as despesas para quem produz esse tipo de material também aumenta, e isso vai passando, né, de mão em mão. Quando aumenta um vaso, o substrato, o produtor também ele tem que aumentar o valor da sua planta ali, e nós também temos que fazer o mesmo. Mas é uma planta linda. Esta que veio pra mim no pote 15 a preço de pote 12, viu? Ela que está por R$40. Vejam como estão lindas. Lindas mesmo. Aqui. E tem aqui os Paphiopedilums, estão muito bonitos também. A gente que tá dando frete grátis, pessoal, na Shopee, e lá eu tenho enviado essas plantas no vasinho, no vasinho. Muitas pessoas, talvez que não têm conhecimento com orquídeas, recebem essas plantas fora do vaso, com raízes nuas, acham que a planta é muito pequena, que a planta não vale aquele preço que a pessoa paga, né? Tá vendo, ó? Mas eu vou explicar para vocês. Essa planta, gente, por exemplo, aqui vou citar o Paphiopedilum. É uma orquídea que é comprada em Taiwan pelos produtores, mudinhas pequenas, né, seedling,
E eles vão cultivando, cuidando dessas plantas, fazem grandes investimentos, as estufas em São Paulo, desses grandes produtores, e aqui também em Minas Gerais, onde eu conheço, são estufas onde tem investimentos milionários, onde eles gastam com funcionário, né? Gastam ali, tem toda uma despesa. Então, quando essas plantas chegam a esse porte aqui, que já cresceram, já estão prontas ali para dar a primeira floração, elas têm um valor passado pelo produtor, que a gente compra e coloca aqui a nossa porcentagem, mas nada exorbitante, nada que ultrapasse aquele valor de mercado. O valor que eu vendo aqui é o valor de feira. Então a planta não tem jeito, gente, ela é desse tamanho, não tem como ela crescer mais do que isso. Pode ser que uma ou outra fique super grande, mas é um caso à parte, é uma coisa genética. É muito difícil elas saírem desse padrão. E se estiver muito cheia também pode ser que tem várias mudas ali dentro e essa planta ficou muito cheia. Então a gente compra essas plantas e pode vir uma ou outra desta forma, coisa que é muito difícil. Então o valor que nós passamos aqui para vocês é o valor de mercado. A planta é assim mesmo, ela é de vegetal pequenininha, então o produtor paga um preço em Taiwan, cultiva essas plantas, ele faz investimento com funcionários, com adubos e também em estufas milionárias, onde ele precisa desta fortaleza estrutural para que a planta seja cultivada de forma excelente até chegar em vocês. E a gente só repassa aqui um valor, como eu disse, que não é fora do mercado. Então, voltando aqui ao assunto, a gente não fala isso para valorizar não, viu? Isso aqui é porque tem pessoas que às vezes recebem as plantas e tem dúvidas, né? Acha que a gente mandou planta muito pequena e na verdade as plantas têm o mesmo tamanho, tá vendo? Ó? E o valor delas é R$80, é o valor de mercado. A Delenate, por exemplo, gente, é uma planta que ela já chegou a custar aí até R$300. Quando eu comecei a trabalhar com orquídeas, eu já vi pessoas vendendo em feira Delenates por R$300. Hoje a gente vende aqui ela na média de R$150, R$160. Então ainda é uma planta mais cara que essas aí, entendeu? E é isso. Vamos mostrar mais orquídeas para vocês. Olha aí. Show de bola, né, gente? Celogene usitana, uma plantinha da Tailândia que não para de dar flor. Ela cai, daí a pouco vem outra. Aí, já tem um botão apontando aí ao lado, tá vendo? Linda essa planta. É uma planta também de vegetal super fraco, viu, gente? É uma planta de vegetal super fraco. Ô, Júnior, faz favor pra mim, pega uma planta aqui, porque eu baixinho do jeito que eu sou, gente, eu tenho que ficar pedindo reforço aqui pra tirar, porque ela tá alta ali, eu não consigo. Tira essa planta pra mim aí, Júnior. Vai aparecer no YouTube. Aqui, usitana. Só pra eu mostrar o vegetal pro pessoal aí. Olha, gente, como ela é pequena. Então é bom a gente especificar essa transparência, né? Porque as pessoas podem receber uma planta desse tipo e ficar super decepcionada, chateada, achando que a gente está enganando ela, né? E na verdade não é nada disso, gente. Eu pego meu caminhão, eu atravesso o estado para buscar essas plantas. A gente tem muito trabalho, né? Ficamos aí até tarde, às vezes, na estrada dirigindo. Pagamos muitos pedágios para buscar essas plantas. Então eu sei o valor que tem uma planta dessa para mim. E agora eu quero mostrar essa planta aqui, gente, que para mim é perfeita. Vejam aí a beleza dessa planta, uma planta lindíssima. Ela que tem aí um pelinho no seu labelo. Vamos ver se a câmera consegue focar aí. Ela que é igual a Wanda, né? Precisa de rega ali todos os dias, que as raízes estão expostas, e esse que é o charme desta planta, né? E esse que é o Trichoglotis brachiata purpura. É uma planta das Filipinas,
de fácil cultivo. Você só não pode deixar de regar essa planta, gente, senão ela começa a amarelar seu vegetal ali e daí a pouco começa a perder folhas, e uma vez perdendo folhas ela não se recupera ali mais, vai ficar caneluda assim como a Wanda. Então tem que ter muito cuidado com o cultivo dessa planta. Ela que recebe adubação via foliar de forma excelente, por conta de que ela não tem nada aqui, ó, para poder você tá colocando bocache, né? É mais difícil, fica mais difícil. Não indico você colocar substrato aqui, casca de pinos, viu, gente? Para poder, principalmente tem gente que acha que tem que colocar casca de pinos aqui para poder colocar adubo bocache. Não precisa disso. A planta, ela é indicada a ser cultivada dessa forma que está aqui. Não que o bocache não seja bom para ela, que é sim, mas essa é uma planta, gente, que ela sendo cultivada com adubo via foliar já basta, né? Porque como eu disse já em vídeos anteriores, o adubo via foliar, ele leva para as plantas ali o nutriente de forma instantânea, porque essa planta vai absorver ali através dos seus estômatos vegetativos o adubo, entendeu? E no caso ali das plantas que tem que ser colocado o bocache porque está em vaso, o bocache demora um pouco a agir, né, nessas plantas, por conta de que ele está ali na superfície do substrato. Então na medida ali que as plantas as raízes vão sentindo ali que tem ali uma adubação para as receber, aí as raízes vão ao encontro, né, desse nutriente que está escorrendo ali através das cascas de pinos. E às vezes nem sempre precisa dessas raízes irem atrás desse adubo, né? Porque o próprio líquido que vai escorrer, a própria água, né, que vai descendo ali sobre o substrato, já vai estar colocando ali os seus nutrientes para que essa planta possa se nutrir de forma perfeita.